Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Laura, estou aqui hoje com o doutor Rafael e o doutor Tito e nós queremos desejar boas-vindas a todos vocês que estão assistindo nossa live. E hoje vamos falar um pouquinho sobre implantes dentários e eu tenho certeza que vocês irão adorar. Olá pessoal, nós estamos acostumados a receber pacientes que passaram a vida inteira cuidando da saúde física, da parte educacional também de filhos e netos e deixaram muitas vezes de lado a sua saúde bucal. Então essas pessoas acabaram que deixaram de se cuidar, mas agora chegou o momento de dar um pontapé inicial e fazer com que essa mudança realmente venha aí para mudar da água para o vinho, agora com toda certeza. Então é um assunto que eu gosto bastante de falar, que as pessoas que têm necessidade de tratamento de implante dentário, elas sofrem bastante, muitas vezes sofrem calada inclusive, né? Muitas vezes a família nem sabe que aquele paciente usa uma prótese total, usa uma prótese móvel, por receio, por vergonha de passar essa informação. E acaba sofrendo muito, porque acaba não querendo participar de um encontro social, de um churrasco em família, de um aniversário em família, por essa preocupação, por esse receio do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, de repente sofrer algum bullying, alguma brincadeira ali no evento social de família, e acaba deixando de participar, que é importantíssimo para a vida de todo mundo socializar também. Então assim, a partir de agora, o mais importante, que apesar de ser uma realidade muito triste, é que nós temos aqui a solução para esse problema, e nós vamos passar para vocês aqui durante essa live como é que a gente vai resolver essa situação. Eu sei que muita gente sofre também porque já teve uma avaliação contra o dentista anteriormente, há muito tempo atrás, e ficou na condição que não ficou favorável financeiramente. Então o que a gente vai passar, não tenha dúvida nenhuma de que vai caber no seu bolso. E agora, para vocês entenderem um pouco melhor também de quem está do lado de cá, de nós três aqui, o Dr. Rafael vai contar um pouco da nossa história para vocês. Olá pessoal, tudo jóia? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, como o Tito falou, né, da nossa história. Hoje temos 14 anos já, eu já tenho 14 anos de formado, né, doutor Tito já tem 11 anos, né, doutora Laura também, 5 anos. E hoje a gente tem uma clínica bem estruturada, graças a Deus, né, conseguimos devolver o sorriso de muitos pacientes, mas nem sempre foi assim, né. Quando eu comecei a minha história lá, 14 anos atrás, depois de formado já, poxa, a gente passou por bastante dificuldade no início. Eu cheguei, depois de formado, a trabalhar em 11 clínicas ao mesmo tempo, né. Cheguei a atender algumas clínicas, um turno no mês, outras 2 turnos na semana, um dia na semana, mas com uma rotatividade muito grande. Eu tinha que levar meus instrumentais, meu motor, meu equipamento de implante para clínicas aqui de Salvador do interior, né? Cheguei a atender em interiores como Serrinha, Feira de Santana, Pojuca, Catu, Santo Antônio de Jesus, né? Doutor Tito já atendeu em Piauí. Essas cidades também que o Dr. Rafael citou. Isso, então era uma bastante correria, né? Hoje a gente está numa cidade, amanhã está em outra, ia com o carro levando todo o material. Então foi corrido, mas a gente conseguiu, né? Depois disso a gente juntou nosso dinheiro e falamos que estava na hora de a gente fazer nossa clínica, né? Que hoje a gente está aqui. Então para vocês verem, eu tenho 14 anos de formado e a nossa clínica hoje ela fez 5 anos. Tá? Então foram 9 anos do dia que eu me formei até conseguir inaugurar a nossa clínica. Então com 5 anos de clínica hoje, né, o início dessa clínica também não foi fácil. A gente tinha juntado nosso dinheiro, tinha começado a pagar a reforma, né, então a gente já estava adiantando a construção civil. Infelizmente eles tiveram problema lá e atrasou a entrega da parte civil. E nisso a gente já vinha parcelando, né, nos cheques ali, a parte dos armários, da marcenaria. Infelizmente, quando a construção civil liberou para poder instalar os armários, a gente procurou o pessoal e eles simplesmente tinham sumido com o nosso dinheiro, né? Sumiu mesmo, todo o dinheiro que a gente tinha pago simplesmente sumiu. E a gente naquela época, né, a gente estava, como eu falei, ainda trabalhando em várias clínicas ao mesmo tempo e com dificuldades financeiras. Então a gente, quando viu, não tinha mais aquela grana, a gente teve que se virar nos 30 de fato, para poder conseguir manter a nossa obra, porque foi uma dificuldade. Então uma obra que poderia ter terminado em 3, 4 meses, demorou mais de 1 ano e meio para ser inaugurada, para ser concluída. Uma clínica com toda essa dificuldade, mas conseguimos, graças a Deus, né? E a clínica deu super certo. Hoje a gente está aqui comemorando bem, graças a Deus, né? Com muitos sorrisos aí realizados, e graças a Deus só tem a prosperar cada vez mais. Tá certo? E já estamos com planos de ir para uma clínica ainda maior, então tudo isso está sendo muito bacana, o crescimento está sendo muito bom, tá joia? E agora eu quero ter a oportunidade para vocês de mostrar um pouquinho dos tratamentos que nós fazemos aqui com implantes dentários, tá? Então, para a gente apresentar um pouco, eu vou começar falando sobre os implantes unitários, tá? Então, aqui eu estou conseguindo mostrar para vocês o que? É possível vocês verem aqui, quando o paciente ele tem os dentes em bocas, né? Quando ele faz a perda de um dente, aqui, por exemplo, é um molar,
né? O molar, o paciente perdeu o molar, qual é o ideal? O ideal é que o paciente consiga fazer a instalação do implante no mesmo momento da perda dele. Esse seria o cenário perfeito. Perdeu o dente, infelizmente, mas bom, vamos refazer logo ele e construir o defeito criado. E não teria alteração dentária nenhuma. Mas o paciente, muitas vezes, ele não faz isso no mesmo momento. Tira o dente e deixa por isso mesmo. O que acontece? O dente de trás inclina para frente, o da frente inclina para trás, o de cima desce e a região óssea do dente perdido ainda tem uma reabsorção. Então o que é que isso prejudica? Prejudica toda a mastigação, prejudica a estética, reabsorção óssea. No momento que o paciente nos procura para poder reabilitar essa região, muitas vezes é necessário muito mais do que apenas a extração e o implante dentário, que seria feito no início e teria resolvido o problema, né? Então aqui numa situação como essa, vai ser necessário um tratamento periodontal, de limpeza, um tratamento ortodôntico para poder alinhar os dentes novamente, subir o dente de cima, verticalizar os dentes de baixo e muitas vezes um enxerto ósseo ou gengival junto para a colocação do implante. Tudo por quê? Porque demorou para fazer, né? O ideal seria que tivesse feito logo desde o início, tá? Aqui, a gente nessa imagem consegue mostrar para vocês o que é um implante dentário. Para quem tem dúvida, né? O implante nada mais é do que uma raiz superficial de titânio, tá? Então, pense, artificial, então pense que aqui é um pino de titânio que a gente vai pôr para poder substituir a raiz de um dente que foi perdido, tá? Então nós temos aqui o implante dentário, aqui nós chamamos de intermediário ou pilar, o abattement, e uma coroa dentária. Então quando a gente fala de prótese, de coroa, a gente está falando do dente que a gente está instalando, tá bom? Então esse é um conjunto para reabilitar um dente perdido. Aqui é a mesma imagem, só que falando de um dente de cima, a coroa com o implante dentário, tá? Esse implante, ele sofre um período de osseointegração, que é o momento que ele vai colar no dente. Então, continuando aqui, essa é uma imagem de uma radiografia panorâmica. É o exame básico que nós precisamos para fazer qualquer avaliação bucal no paciente, tá? Então, toda a nossa primeira consulta, nós solicitamos esse exame para o paciente, que com um exame como esse, é um exame super tranquilo de se fazer, nós temos o que aqui? Eu consigo avaliar a altura óssea, você está vendo aqui, então eu consigo medir se o paciente tem osso suficiente em altura, para poder fazer a instalação do implante. Assim como eu vejo a distância também entre os dentes, que isso também é possível ver em boca. Então, estou dando um exemplo dessa região óssea para o implante, outra região óssea aqui, mais uma região óssea aqui e outras duas aqui embaixo. Então, em cima de uma radiografia como essa, a gente vê o posicionamento, a viabilidade de se fazer o implante, e se já está na hora de fazer ele ou se é necessário alguns tratamentos adicionais, como limpeza, aparelho ortodôntico, se tem alguma cárie que precisa de uma restauração. Então a gente consegue ter uma avaliação geral de toda a parte bucal do paciente com essa radiografia, tá? É um exame básico aí para a gente realmente solicitar. Então o passo a passo de uma cirurgia para um implante, só para vocês entenderem, unitário, né? Então o paciente que perdeu um dente, ele vai ser, no momento da cirurgia, feito a instalação de um implante, tá? Que é super tranquilo, tá bom? Isso vai substituir a raiz. Aqui o componente do intermediário e a coroa protética para substituir esse dente. Lembrando que o procedimento cirúrgico, ele pode ser feito sob anestesia local aqui no consultório, assim como o uso de uma sedação consciente com óxido nitroso, tá? Que deixa o paciente super tranquilo, é um gás que o paciente respira, ele fica mais leve, fica tranquilo e faz o procedimento com total segurança. Pode ser feito também com a sedação oral, tá? Com o dormonide, por exemplo, seja ele via oral ou com sedação venosa. Nesse caso, são para pacientes mais fóbicos e que nós recomendamos, então, o uso de um anestesista. Então, vem uma médica anestesista para fazer esse procedimento. Ou, em últimos casos, também em ambiente hospitalar, quando necessário, quando existem indicações médicas para isso. Tá bom? Então, continuando aqui, vou mostrar alguns casos aqui. Então, um caso unitário de dente anterior, para você ver que é possível reabilitar um paciente que perdeu só um dente e não ficar usando aquela perereca para substituir um dente, ou uma coroa de um dente colado, que não é o ideal, né? Aqui um caso de 2 dentes incisivos laterais superiores, então vocês conseguem ver que também isso foi substituído, tá? O molar, que é aquele dente da mastigação lá atrás, então aqui um molar e um pré-molar substituído aqui embaixo. Tá joia? Aqui aquele pré-molar
O premolar, muitas vezes, ele é um pouco menosprezado, só que não pode, né? No sorriso você consegue ver que o paciente está meio que banguelo aqui nesse fundo do sorriso. Então, é importante também reabilitar. Lembrando que dente não é só estética, dente é autoestima, é confiança, é o paciente se sentir tranquilo, feliz e ter a mastigação também reabilitada. Joia? Então, continuando, isso é uma overdenture, já vou mostrar um macromodelo para vocês. Isso aqui é o que? É um intermediário entre um tratamento de uma prótese total removível, que a gente chama de prótese convencional, a famosa dentadura, tá? Que é um tratamento mais básico, tá? Que infelizmente é uma prótese que sai mais com facilidade. E nesse momento nós temos a instalação de 2 implantes para overdenture e uma prótese fixa nesses implantes. Essa prótese ela é removível, ela não é fixa 100% como um protocolo, mas é uma opção intermediária para quem não pode gastar tanto quanto o protocolo, mas pode gastar um pouco mais do que a prótese convencional, certo? Aqui nós temos já a prótese protocolo, então aqui uma prótese protocolo superior e inferior, tá? Instalada agora em boca do paciente, então eu estou mostrando para vocês aqui como ele é instalado. Você percebe que a gengiva dele é diferente do paciente, tá? Então você vê em cima e embaixo como fica perfeita a sua colocação, tá? E importante, essa diferença aqui que você está vendo, ela não é perceptível ao sorriso, só para o dentista que vê a diferença, quando pede ao paciente abrir os lábios, né? Então veja como fica natural na boca do paciente, tá? A gente costuma dizer que a prótese perfeita não é aquela prótese que seus amigos, seus parentes, as pessoas que vão te ver vão elogiar, essa prótese está bonita, ficou bacana. Não, o ideal é que as pessoas nem pensem que você está usando prótese, tá? Então a gente trabalha no foco de ficar natural, fazendo com que as pessoas pensem que isso é dente de verdade. Esse é o nosso objetivo, tá? Para que você esqueça que um dia faltou dente em sua boca. Tá joia? Aqui é um outro exemplo, uma paciente nossa, Ana Cláudia. Então, olha como eram os dentes dela antes. Infelizmente, eram dentes que não poderiam ser aproveitados, tá? Dentes com muita perda óssea, tanto os anteriores quanto o posterior, com cárie, com defeitos nas raízes. A gente optou por tirar os dentes superiores e fazer o protocolo superior, tá? Já a parte inferior a gente conseguiu aproveitar. Então, olha o sorriso dela. Perceba que ela está sorrindo com os olhos, né? Tá cheio de lágrimas aqui. Foi a primeira vez que ela se viu no espelho depois que a gente concluiu o tratamento. Então, uma vista agora da boca dela, ó, se você perceber a parte inferior, tinha um afastamento entre os dentes. O que é que a gente fez? Um tratamento para fazer limpeza, aparelho ortodôntico para juntar esses dentes, olha como os dentes agora estão alinhados, e clareamento no final, para deixar ele branquinho, como vocês estão vendo aqui. Tá joia? Então, em cima foi um protocolo total. E embaixo, obviamente, a gente aproveitou os dentes dela e fez esse tratamento como vocês estão vendo. Aqui mais um paciente nosso, né? Olha como se encontrava a prótese dele, com defeitos, né? Com dentes quebrados. Ele chegou aqui de um tratamento não bem sucedido em uma outra clínica, né? E nós substituímos, fizemos um novo tratamento nele. Olha o sorriso dele, olha a cara de satisfação do paciente, né? Então, uma mudança realmente muito grande. Aqui numa vista mais de perto, para vocês verem a boca dele, como era antes e como ficou depois, tá? Lembrando que são próteses fixas, né? Com muita segurança. Aqui a Naide, uma paciente muito querida nossa aqui, ela estava com essa condição bucal antes. Vocês não conseguem ver a situação aqui nessa foto, porque o lábio cobre, tá? Aqui o resultado final. Mas quando você vê uma foto intrabucal dela, a diferença já é agora mais gritante. Então você vai perceber aqui, ó, que tinham problemas periodontais, próteses não adaptadas, com raízes quebradas, né, com grande acúmulo de placa bacteriana, e a gente optou por fazer o protocolo nela, né, superior e inferior. Então, uma diferença disso aqui para isso aqui, como vocês estão vendo, né? Então, realmente um resultado final muito, muito, muito surpreendente. O paciente ficou muito feliz, né? Eu vou mostrar para vocês agora um depoimento dela que ela gravou para a gente logo depois que ela fez a cirurgia. Então, ela estava em fase de prótese provisória aqui, tá? Grava um vídeo pro pessoal informando sua experiência. Eu sou a Naide e fiz meu tratamento aqui com o Dr. Tito, Dr. Rafael. Estou muito satisfeita, né? Eu era uma pessoa que não sorria, né? Não gostava de sair, não conversava muito porque eu não me sentia bem com meus dentes. Hoje eu fiz meu implante, estou super satisfeita, né? Estou na fase de adaptação, mas estou me sentindo ótimo. Hoje eu ando sorrindo à toa. Tá na fase provisória ainda, a cirurgia foi recém-feita. E quanto tempo que a senhora fez a cirurgia, Naide? Tem mais ou menos 20 dias. 20 dias de cirurgia, pós-operatório foi tranquilo? Como é que foi? Tranquilo.
não senti dores nem nada, meu rosto não inchou muito, Sim. tá? E foi ótima a recuperação. E assim, hoje eu me sinto satisfeita com a segurança que o Dr. Rafael e o Dr. Tito me passou, né? E eu estou super feliz. Aqui na Clínica Guimarães Lima a gente fez esse procedimento e estamos ainda na fase provisórias e já está com essa satisfação toda, imagina na definitiva. Sorrisão de Dona Índia aí, ó. Então, gente, continuando a conclusão dela, olha que felicidade. Essas fotos a gente faz aqui na clínica, tá? Formato de estúdio, a gente envia essas fotos para o paciente depois, eles usam muito dele para fazer quadro, para fazer porta-retratos, que ficam realmente muito felizes. É um momento marcante na vida de todos eles, né? A conclusão de um tratamento como esse. Aqui o caso da Dona Rosângela, né? Então ela nos procurou com essa situação bucal, então infelizmente os dentes dela tinham um grande avanço em perda periodontal, ou doença periodontal, então tinha mobilidade da maioria dos dentes, tá? Vocês conseguem ver a gengiva aqui já realmente perdida, o osso também. Então, infelizmente, a solução melhor para o caso dela era realmente as extrações e protocolo também, que é esse tratamento que a gente está explicando no momento, que é uma reabilitação total da boca. Então, muitas vezes os pacientes não têm nenhum dente, ou outras vezes tem dente, mas que não dá para ser aproveitado, tá? Então, ela estava nessa situação bucal e a gente precisou, então, fazer o tratamento dela com protocolo. E fizemos o protocolo dela, tá? E aqui na fase de prótese provisória, olha que diferença, né? Olha a felicidade da paciente. A gente pediu para ela sorrir para fazer uma foto e ela fez uma pose, né? Uma pose fotográfica, você tá vendo aí, tá? Super natural, foi ela que realmente estava muito satisfeita com o tratamento e decidiu fazer essas poses. A gente fez várias fotos, a gente passou para ela, a gente está mostrando aqui apenas algumas, tá? E essa é a prótese provisória dela, em cima e embaixo, tá? Superior e inferior, reabilitação total com protocolo. Aqui já concluímos o tratamento dela, então a prótese final sempre ela é mais detalhista, ela é mais bonita, ela é fixa, tá? E é um resultado realmente surpreendente. Vocês estão vendo ela aí, o tão feliz que ela realmente ficou com o tratamento da gente. Aqui é uma foto mais aproximada da boca dela após essa conclusão. Vamos ver o depoimento dela. Fala pessoal, finalizando mais essa linda transformação da nossa querida paciente Rosângela. Olha que lindo como esse caso concluiu. Era assim, começou dessa maneira e olha só como concluiu com esse lindo sorriso maravilhoso. Olha o sorrisão da Dona Rosângela aí, ó. Dona Rosângela, o que você achou do tratamento? Gostou do seu sorriso? Como é que ficou? Perfeito, Satisfeita com o resultado? muito satisfeita. Estou adorando. Meu tratamento foi perfeito, tudo superou minhas expectativas. Estou muito bem e com um sorriso lindo. Hoje eu sou outra mulher. Que maravilha, hein? Obrigada a toda a equipe da Guimarães Lima e aconselho a quem quiser fazer que venha. Nós que agradecemos a você. Vale a pena. Então, continuando aqui, pessoal, aqui é um outro caso, realmente para mostrar também. O paciente está aqui com uma perereca, né, uma prótese removível, né, tinha 2 dentes, tinha alguns dentes aqui naturais, mas que não davam para aproveitar. Foi um caso similar da paciente passada que a gente mostrou, e a gente consegue ver aqui que a gente foi feito um protocolo superior e também limpeza e tratamento ortodôntico e clareamento nos dentes inferiores. Tá joia? Vamos falar um pouquinho de cirurgia guiada, tá? É a nova moda aí que está revolucionando bastante a implantodontia, né? É um super conforto aí. Essa é a nossa paciente, Dona Elma, né? Então você vê o sorriso dela como estava, um sorriso investido, com prótese superior e inferior não adaptada, né? Então era esse o sorriso dela, com grampos à mostra, né? Então olha a parte bucal, como era a parte intrabucal dela. O que a gente fez? Todo um planejamento virtual, né? Então, é feita uma panorâmica do paciente, ela já não tinha dentes superiores e tinha alguns dentes inferiores. O planejamento era protocolo superior com carga imediata e com cirurgia guiada, tá? E embaixo, protocolo com carga imediata. Então, nós fizemos esse planejamento, o paciente faz uma tomografia, tá? Essa é uma cirurgia que é conhecida como cirurgia sem cortes, tá, pessoal? Flapless, que a gente chama. Então, o paciente ele fez uma tomografia, todo o planejamento ele é feito junto com uma clínica de imagem, tá? Então, você está vendo aqui o posicionamento do implante, isso o paciente não foi operado ainda. Então, vocês estão vendo aqui, né? Vocês vão ver aqui um videozinho, isso é feito apenas com o exame da tomografia do paciente e o escaneamento da boca do paciente, tá?
Então, é feito um planejamento virtual, tá? Então, a gente já consegue planejar a posição perfeita da instalação de todos os implantes. Então, os implantes, eles são escolhidos a dedo, né? Tanto seu tamanho, quanto espessura, quanto posicionamento dentro do osso. Então, com esse planejamento todo feito, esse guia, ele é enviado para a nossa clínica, tá? E a gente tem ele em mãos para poder fazer então a cirurgia. Então vocês estão vendo aqui o posicionamento do implante da frente, por exemplo, tá? Como ele fica perfeitamente dentro do osso. Aqui continuando, mostramos o posicionamento dos implantes em toda a prótese, né, superior. Vocês estão vendo aqui mais uma vez. Todo o planejamento ele é estudado, revisado, tá? E uma vez que a gente bate o martelo e decide, nossa equipe, juntamente com a equipe de radiologia, né, da clínica de imagem, a gente aprova o guia, né, vocês estão vendo aí o posicionamento, o implante, o quanto de implante vai ter contato com o osso, e esse guia fica pronto. Então esse guia é enviado para a nossa clínica e nós vamos para a cirurgia. Então o paciente estava assim, ela começou a cirurgia sem dentes, tá? Nós fazemos o que então? Nós fazemos primeiramente a colocação do guia cirúrgico, né? Eu pede para o paciente morder para poder ter o encaixe perfeito da posição desse guia. Na sequência, a gente faz então o início da instalação dos implantes. Então, nessas perfurações que vocês estão vendo aí, nesses furos do guia, é a posição perfeita do implante. Então, a gente instala os implantes aí, com anestesia local, claro, mas sem fazer cortes, tá? E a gente consegue instalar os implantes sem fazer a incisão com bisturi. Então, os implantes estão instalados, você está vendo aqui todos prontos já, com cicatrizador, já para sair da sala da cirurgia e ir para a sala da prótese, para dar início à confecção da prótese sob carga imediata, para ela já sair com a prótese fixa na boca no mesmo dia, ou no máximo dentro de 7 dias. Tá? Então, uma cirurgia sem cortes, sem incômodo nenhum. Para você ter ideia, gente, a gente reabilita um paciente desse com uma cirurgia que demora uma média de 10 a no máximo 20 minutos, certo? Então, em torno de 10 a 20 minutos, conseguimos fazer uma cirurgia dessa que não vai causar edema, inchaço, incômodo do paciente, um pós-operatório super tranquilo, realmente muito bom. Isso é o avanço da odontologia digital, tá? Que nós temos aqui na nossa clínica, Guimarães Lima. Então vocês estão vendo aqui a instalação final da prótese do paciente. Nós fizemos também a parte inferior. Isso é uma tomografia já pós-operatória, mostrando que a colocação dos implantes realmente foi feita dentro do osso, conforme planejado, pré-cirurgicamente. E olha o sorriso da paciente como estava antes, e olha o sorriso da paciente logo depois, tá? Já com a prótese fixa na boca, tá? Tanto superior quanto inferior. Protocolo superior e inferior com carga imediata. Então, são próteses aí provisórias, tá certo? Ainda não é a prótese final, mas olha que diferença do antes para o depois da paciente super satisfeita. Vamos também ouvir o depoimento dela. Fala pessoal, tô aqui com a paciente Dona Elma. Ela fez recente aqui com a gente uma cirurgia guiada aqui na clínica Guimarães Lima. Aquela cirurgia que não tem corte, né? Aquela cirurgia que tem um pós-operatório muito mais tranquilo. E tá aqui para dar um depoimento para vocês. Fala aí, Dona Elma. Oi, pessoal. Estou muito satisfeita, a cirurgia foi tranquila. Estou satisfeita com a prótese provisória. Com a definitiva vai ser melhor ainda. Com certeza. Você tá com essa satisfação toda com a provisória, não tenho nem dúvida que a definitiva vai ficar muito melhor ainda. E como é que foi o pós-operatório, a cirurgia, tudo tranquilo? Foi tranquilo. Não senti nada. Eu dormi na cirurgia. Bacana. Você vê que ela fez já está com as duas próteses fixadas, tanto superior quanto inferior, porque inclusive a cirurgia guiada ela favorece mais essa situação, né? Então a carga imediata acaba sendo muito mais fácil nesse tipo de cirurgia. É isso aí, Dona Elma. Obrigado aí. Valeu. De nada. Então, pessoal, continuando, os implantes realmente vão melhorar muito a mastigação, né? A fala, a higiene, a estética, a autoestima do paciente, de tudo que a gente já falou até então, tá? E esse tratamento ele é realmente acessível, tá? Volte a sorrir com confiança, tá joia? É isso que a gente realmente quer que vocês tenham. Não tenham essa preocupação em relação a pagamento, né? O tratamento ele é acessível. Já o Dr. Tito e Laura vai falar mais um pouquinho sobre isso. Concluindo sobre o tratamento aqui, gente, só para mostrar rapidamente, isso é um macro modelo para demonstrar aquilo que a gente já mostrou em vídeo, né? Então vocês estão vendo um implante dentário aqui com a coroa, tá? Que ele é instalado sobre esse implante para poder substituir o dente que foi perdido. Aqui nós temos também essa mesma situação, então estou mostrando aqui uma coroa instalada no implante, certo?
Aqui uma prótese que seria uma prótese com a ponte fixa, né? Então são 2 implantes para carregar 3 dentes. É um tratamento bacana, só que não é o padrão que nós fazemos hoje, que nós preferimos fazer um implante para cada dente, para que você possa limpar entre os dentes. Esse seria o ideal. Aqui está a overdenture, que seria a prótese que a gente falou, que ela é um intermediário entre uma dentadura, que é totalmente removível, né? Essa tem 2 implantes aqui, tá? E essa prótese, você consegue ver aqui o encaixe dela, ela é fixada nos implantes, mas é uma possibilidade de ser removível. Então, ela está entre o que seria uma prótese totalmente convencional, que ela é toda removível, então ela tem uma estabilidade melhor, você vê aqui de cabeça para baixo que ela não cai, então tem uma fixação melhor, tá? Mas não é tão perfeito, tão boa quanto que nós gostamos tanto, que é o nosso protocolo. A gente está falando aqui, gente, de prótese e protocolo, que é a reabilitação total, como a gente falou nesse final da aula. Então, a prótese superior, então você está vendo esses 4 furinhos que é por onde o parafuso ele é fixado. Esses furinhos eles são preenchidos ao final do tratamento com resina e são tampados, tá? Essa prótese ela fica fixa, ela não é removível e o céu da boca fica totalmente livre. Então não tem aquele incômodo de atrapalhar o paladar do paciente, a sensação de temperatura do alimento, quente e frio, né? Então a prótese realmente ela nem adapta na parte superior da gengiva, porque não tem necessidade, ela fica fixada apenas nos implantes, tá? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, que eu estou mostrando também. Ela é totalmente fixa. Então a nossa recomendação é que uma prótese como essa, ela fique em boca e seja feita uma manutenção na média de em torno de aí, umas 2 a 3 vezes por ano, tá? O paciente ele vai escovar adequadamente com escova, com pasta dental, vai passar o fio dental com passa-fio para limpar bem a prótese, certo? Mas ele deve fazer uma manutenção aí na nossa clínica 2, 3 vezes por ano para poder a gente remover a prótese, fazer uma higiene adequada. E o paciente tendo esse todo cuidado, é primeiramente importante falar que a parte cirúrgica, né, ela vai ter uma duração para o resto da sua vida. Ela não vai ser removida no futuro para trocar por um novo implante. O implante deve ser para sempre. Inclusive por isso, nós aqui na clínica de Guimarães Lima, nós oferecemos para o paciente garantia vitalícia no tratamento com implantes dentários. Então esse tratamento feito aqui na nossa clínica, com os implantes que nós usamos, que são de extrema grande qualidade, nós usamos os implantes Gramoss, né, que é um implante muito bem fixado, que é o implante da Neodente. Inclusive ele favorece muito a carga imediata, né? Quando a gente fala de carga imediata, é quando você instala o implante do paciente e nós conseguimos fazer a prótese se tornar fixa, né? A provisória, já no mesmo dia ou no máximo em 7 dias, como eu falei antes. Isso pode ser para um dente unitário, pode ser para uma prótese da boca inteira, tá? Isso é carga imediata. Então, citando um exemplo para vocês entenderem como conseguimos fazer isso, é como se você pensasse um parafuso de titânio, ele vai parafusar no osso. Se o osso for tão duro quanto a parede de concreto, por exemplo, aquele parafuso ele vai ficar bem preso. Então a gente faz o quê? Como a gente sente que ele ficou bem preso, tem um torquímetro para ver essa medida em newtons, a gente consegue fazer essa prótese fixa. Suponhamos que eventualmente o osso do paciente ele seja mais mole, ele seja mais poroso, como a gente fala, como se fosse uma parede de isopor, de gesso. Então se o implante não travar tão bem, aí não vai ser viável fazer a carga imediata. O paciente faz os implantes, mas precisa aguardar por 2, 3, 4 meses para então tornar a prótese fixa. Mas por esse tempo ele fica com provisório removível, né? Com o avanço dos implantes, com as técnicas de cirurgia guiada e com as técnicas que nós fazemos aqui na clínica, eu diria para vocês que mais do que 70% a 90% dos casos de superior é viável fazer a carga imediata. Já a parte inferior, eu diria que acima de 99%. Então é muito comum ter a carga imediata, é isso que a gente busca para ter um paciente com uma felicidade imediata, é isso que a gente quer, né? Então, uma satisfação o quanto antes, eu não quero que o paciente espere para depois, eu quero que ele já tenha logo um excelente resultado. E assim como eu falei que o implante ele tem uma garantia vitalícia e que ele vai durar para sempre, quando bem cuidado pelo paciente, a parte da prótese também, seja ela unitária, seja ela total, do protocolo, ela deve ter uma duração muito boa se o paciente cuidar bem. Então, uma prótese como essa tem uma duração média de 10, 15 até 20 anos. Vai depender do cuidado do paciente.
E não é dito, quando um paciente então ele vem para trocar essa prótese, sempre é um tratamento então mais tranquilo, não precisa de outra cirurgia. No caso da prótese protocolo, você falou agora comparando também com a prótese total, obrigatoriamente o paciente vai ter que trocar periodicamente a cada 4 ou 5 anos, porque ele vai ter uma perda óssea natural dele que justifica essa troca, como se a prótese fosse folgar a cada 4 ou 5 anos, quando é aquela prótese móvel. Fora isso, a prótese móvel, a eficiência mastigatória do paciente é muito pouca. Então, se o paciente usa a prótese total, que é a prótese móvel superior ou inferior, vamos dizer que a mastigação dele é 12% da minha mastigação que tem todos os dentes em boca. A partir do momento que você coloca o protocolo, se for indicação para o seu caso, superior e inferior, sua mastigação fica igual a nossa. Então, assim, vai precisar trocar essa prótese de protocolo daqui a 10 anos, 15 anos, seja quanto tempo for. O tratamento é muito mais simples, porque não vai passar mais pela fase cirúrgica novamente. E ao mesmo tempo é um tratamento que a gente consegue resolver a depender até 2 dias. Um dia, 2 dias a gente consegue trocar, a depender do contato aí com o laboratório de prótese também. Então é um procedimento muito mais tranquilo. Isso que você falou agora é muito importante, tá, gente? Vou frisar o que ele acabou de dizer. A eficiência mastigatória muda completamente. Então a gente costuma dizer que o paciente que usa uma perereca presa em alguns dentes que sobraram em bocas ou uma prótese total, ele tem no máximo aí o que? Uns 10%, 5%? Seria 12% se o paciente não tiver mais dentes, usar 2 próteses móveis, porque aquela prótese não tem uma estabilidade boa, não tem uma segurança boa. Ele come mais alimentos pastosos, na verdade. No então, máximo 10, 15% da eficiência mastigatória de quem tem todos os dentes. Né? É interessante. Quando você muda para prótese protocolo, já vira 100% igual, né? O interessante é o seguinte, que tem muito paciente que usa a prótese móvel há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, que não lembra mais como é que é mastigar com todos os dentes na boca. Então ele tem a percepção de que ele tem uma mastigação boa, mas ao mesmo tempo ele corta o alimento miudinho ali, mastiga uma vez e engole, mastiga uma vez e engole. Então ele não tem uma mastigação, o ciclo mastigatório correto. Isso repercute também na nutrição do paciente e repercute na saúde sistêmica geral também. Então se você não mastiga corretamente, você pode vir a desenvolver problemas de doença, problemas de saúde por esse motivo. Então a mastigação é importantíssimo para a nossa saúde geral. Importante também para pacientes de mais idade, tá, gente? Implante não tem idade. A gente tem pacientes de implante a partir dos seus 18 anos, quando termina a fase de crescimento em média, até paciente que a gente já operou aqui na clínica com 90 anos de idade. Então aquele ditado de que eu tô com 80 anos, eu tô velho para fazer esse tratamento, gente, desculpa, mas não tá velho. Não tem idade para ser feliz. Não tem idade para ser feliz. Se você viver até 100 anos, você vai passar mais 20 anos com a dificuldade mastigatória, então não tem razão para isso, né? Os tratamentos hoje são super seguros, tá? Então não deixe de procurar nosso tratamento por conta disso. E é isso, muita gente acaba pensando que é caro, né? Eu lembro inclusive do caso da Ana Maria daqui da clínica, que é uma senhora bonita, uma senhora de seus 50 e poucos anos de idade, que ela na verdade odiava o sorriso dela, não participava de eventos de família, deixava de ir para o aniversário de família porque sabia que ia ter que socializar, que ela teria que sorrir, e ela teria vergonha de sorrir para a família dela. No entanto, ela passava por essa situação, mas em contrapartida ela não buscava o tratamento porque achava que seria um tratamento muito caro, um tratamento que não caberia no bolso dela. Até que ela resolveu buscar a clínica da gente, fazer uma avaliação com a gente, percebeu que aí sim cabia no bolso dela, ela até chorou na avaliação com a gente aqui, de emoção que ela ficou de saber que ela poderia enfim realizar esse sonho dela. E a partir daí ela fez o tratamento, ela dividiu de várias vezes no boleto. Mas o que importa de fato é que o sorriso dela concluiu perfeitamente, que ela voltou a mastigar com segurança e voltou a ter um sorriso realmente muito lindo, que traz autoestima, que traz confiança, que traz conforto, que traz saúde de fato para a vida dela. Então a gente conseguiu essa condição bem bacana para ela. E esse medo, ela tinha medo na verdade de doer, tinha medo da prótese vir a quebrar, de não ter uma estabilidade muito boa. E a gente tranquilizou bastante ela nesse sentido, que ela ia voltar a ter uma mastigação eficiente, uma mastigação muito boa, que iria se comportar como um dente natural de fato. Então a partir daí, ela verificou essa possibilidade e começou o tratamento com a gente. Nós fizemos também com ela o planejamento, né, o planejamento digital, que é uma ferramenta bem interessante. Então a gente consegue simular como é que vai ficar o sorriso da paciente antes mesmo de fazer qualquer tratamento na paciente. Então ela pôde verificar como é que vai ficar o resultado final do tratamento dela, uma perspectiva de como é que ficaria o resultado final antes de começar o tratamento, que também foi algo a mais aí que ajudou bastante ela nessa decisão de começar o tratamento com a gente. Exatamente, essa é uma ferramenta muito interessante, né? Um aplicativo muito bacana que temos hoje no celular. A gente faz uma foto do paciente e a gente já tem uma ideia de como vai ficar o depois do tratamento. Tá? A doutora Laura está aqui na nossa avaliação e ela faz isso aqui também nas nossas primeiras consultas. E se você tiver curiosidade de como vai ficar, venha fazer uma avaliação aqui conosco. É verdade, gente. Então, nessa semana, nossa equipe, todos nós vamos estar nos mobilizando para viabilizar esse tratamento para você.
Mas o importante é que você já comece a agendar, porque a nossa agenda já está começando a lotar, então venha fazer essa avaliação conosco e tenha certeza que nós vamos fazer de tudo para que esse sonho venha se tornar realidade. Então, para você que ainda não marcou a sua avaliação, coloque aqui nos comentários abaixo, ou então coloque o seu contato para que a nossa equipe venha entrar em contato com você. E, gente, dá certo, vai sim esse sonho se tornar realidade, seu sorriso aí, com tanto que você sonha, nós estamos aqui preparados em equipe para tornar isso em realidade. Então, muito obrigada a cada um de vocês que assistiu a nossa live, muito obrigada mesmo, e fiquem aí conectados à nossa clínica Guimarães Lima, que nós vamos continuar fazendo muitos trabalhos, viu? Então, queremos te agradecer mesmo, e olha, se lembre, vem, marca sua consulta e venha não falte, porque se você faltar, outra pessoa poderia ter vindo. Então, se você puder vem, marca, e eu tenho certeza que nós vamos estar aqui de braços abertos para realizar esse tratamento para vocês. Então, tchau, tchau. Pessoal, só lembrando, um minutinho, só lembrando, estamos aqui no Itaigara, tá? Edifício PR Funchal, fica logo após o Hotel Fiesta, tá? Em frente ao Shopping Itaigara. Se tiver qualquer dúvida, gente, sobre implante, sobre localização, horário, por favor, fala aqui embaixo nos comentários, bota seu telefone, nossa equipe vai entrar em contato, tá joia? Estamos aqui para ajudar vocês. Isso aí. Conte conosco, um forte abraço. E vamos mudar seu sorriso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.